Bom, pessoal, vou aproveitar uma pergunta que eu recebi aqui no vídeo anterior, que eu respondi. Vou fazer um videozinho aqui rapidinho só para reflexão sobre essa questão de salvação, sobre fé e obras, né? Paulo e Tiago e Jesus. E cada um analise e tire suas conclusões, ok? Muitos cristãos de diversas denominações, quando eles se deparam com essa contradição que a gente sempre mostra sobre a salvação por fé e obras, né, entre Paulo e Tiago e Jesus e tal, eles falam que não tem contradição nenhuma. Porque Tiago falou que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Já Paulo disse que não, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Algum até argumenta aqui que esse da lei não é boas obras, mas são obras da lei. O que não faz muita diferença, né? Porque as obras da lei, Jesus falou, não mate, não rouba, etc. Mas vamos considerar isso aqui só para não dizer que eu estou sendo injusto. Paulo disse que o homem, em várias epístolas, ele é justificado apenas pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele chega a falar aqui que pelas obras da lei, nenhuma carne sequer será justificada perante Deus. Então é só pela fé em Jesus. Já Jesus, eu já mostrei em outras passagens, eu até peguei uma passagem diferente aqui para não ficar caindo na repetição. Jesus sempre exortou a pessoa a fazer o bem, que era esse o conceito de salvação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, etc e tal. Tive fome, não me deste o que comer. E aqui numa outra passagem ele disse, ó, qualquer pessoa que violar um desses mandamentos, que eram os mandamentos da lei, por menor que seja o mandamento da lei, mentir, roubar, fazer mal para o próximo, e ainda ensinar aos homens a fazer isso, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele que cumprir esses mandamentos e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus falou que se você violar um mandamentozinho sequer, você não vai ser salvo, você vai ser o menor no reino do céu. Já Paulo disse que não, que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo, mas supostamente não tem contradição nenhuma. Correto. Aí a maioria argumenta que a fé e as obras têm que andar juntas. Isso aqui eu até concordo, fé e obra tem que andar junto, a pessoa tem que ter um pouco de cada. Mas é a questão da salvação, a pessoa é salva pela fé ou salva pelas obras? Então essa é a questão que gera essa divergência. Mas a maioria fala que a verdadeira fé produz boas obras como prova de fé. Então, se você tiver uma boa fé, você vai produzir boas obras, porque isso seria uma prova da sua fé. Estou provando que eu tenho fé em Deus, produzindo boas obras. Ó, correto? Então, a salvação seria por fé. Mas a prova da fé seriam as boas obras. Então, esse é mais ou menos isso que eles falam. Não tem contradição nenhuma, Ronaldo. Até Tiago disse aqui alguns versículos antes, né, que a fé cooperou com as obras, então eles entendem que as boas obras seriam uma prova de fé. Ok. Então eu vou fazer duas perguntas aqui. Vamos pegar primeiro aqui um exemplo cristão. Vamos imaginar que tem um homem que ele é cristão, cheio de fé, ele vai sempre na igreja, ele ora, clama, paga o dízimo, louva Jesus, etc. Vai nas marchas para Jesus, ele é um típico cristão devoto. Lembrando que aqui é um exemplo hipotético, tá? Não estou exemplificando nenhuma religião, nem nenhuma pessoa específica, tá bom? Mas ele não tem nenhuma boa obra sequer, desse bom cristão aqui. Ele só é cristão de ser extremamente fiel. Ele nunca ajudou um pobre, ele nunca deu esmola, nunca deu água para quem tem sede, nunca deu de comer a quem tem fome, ele nunca fez nada, ele não tem uma boa obra sequer. Ele só é um homem extremamente devoto e religioso e crê em Jesus acima de tudo. Ama Jesus, gosta de Jesus, mas ele não fez nenhum bem sequer. E existe muita gente assim também, para quem não sabe. Aí a primeira pergunta: cadê as obras que a fé deveria produzir? Porque se uma coopera com a outra, né, fé e obras, e a pessoa que tem fé produz boas obras, cadê a fé desse homem? Porque tem muita gente por aí, inclusive eu conheço pessoalmente pessoas que são cristãs devotas, mas não tem obra nenhuma, uma boa obra sequer, de ajudar um próximo, fazer um bem, dar um copo de água para quem tem sede. Ué, mas se uma coopera com a outra, a fé não deveria obrigatoriamente produzir boas obras? Então fica uma questão para reflexão. Até o José Saramago, aquele famoso ateu, perguntaram para ele assim: como que pode um homem sem Deus ser uma pessoa boa? Ele perguntou: como que podem homens com Deus serem pessoas más? Porque existe os dois lados, entendeu? Isso é relativo. Aí agora a segunda pergunta que eu faço: esse homem aqui desse exemplo hipotético, que é um homem cristão, mas sem obra, ele vai ser salvo? Porque se você disser não, Ronaldo, ele não vai ser salvo, porque ele não fez nenhuma boa obra sequer. Então a fé dele não produziu boas obras, né? Então a fé não é a salvação não é por fé, é por obras. Porque a obra não seria a prova final, a prova da fé? Então se a pessoa não tiver obra, a pessoa não vai ser salva, então não é por fé, é por obras, correto? Agora se você disser não, amadinho, mas ele vai ser salvo porque ele creu em Jesus, isso vai ser imputado a ele como salvação. Então se ele vai ser salvo só porque ele creu em Jesus, então para que fazer boas obras se a pessoa que tem fé já vai ser salva do mesmo jeito? Então o que Tiago quis dizer aqui em cima, quando Tiago disse que a fé tem que ter obras?
Se nesse exemplo hipotético aqui o cara não teve obra nenhuma e foi salvo do mesmo jeito, então eu acho que então o apóstolo se enganou. Então fica aí para reflexão. Agora vamos pegar um outro exemplo. Pega, por exemplo, um ateu, um homem que não tem fé, ele é ateu, ou então ele é um adepto de outra religião, ele é hinduísta, é do candomblé, sei lá, budista, enfim. Mas ele foi uma pessoa extremamente boa. Ele ajudou os pobres, ele foi honesto, ele foi trabalhador, ele foi pacífico, mas ele não era cristão, ele não seguia Jesus. Um exemplo hipotético. E tem muito ateu assim também. Angelina Jolie, por exemplo, ela faz muita caridade na África. O JP Morgan fez muita caridade em vários países pobres, inclusive. Enfim, mas é um exemplo hipotético. Um ateu hipotético ou um adepto de outra religião. O cara fazia isso aqui, ele ia até levar comida para os pobres na rua, mas ele não tinha fé em Jesus. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: se a fé produz boas obras, então as obras seriam uma prova, né, da fé. Agora, o ateu que está aqui fazendo uma boa obra, isso é prova da fé em quê? Se o ateu não tem fé? Ué, as obras não é um produto da fé? Então como é que tem tanto ateu que faz boas obras por aí? Então é a primeira pergunta que eu faço. Segundo, e as obras dos adeptos de outras religiões, como por exemplo do hinduísmo? Isso então, se a obra é só uma prova da fé, né, tem que ter a fé porque a obra é uma prova da fé. Então o hindu que faz caridade, ajuda o próximo, então ele está provando o quê? Que Krishna está certo? Que o Deus dele está certo? Porque a fé dele em Krishna produziu boas obras? Então fica aí para reflexão. É uma questão bem complexa aí. Porque se é Jesus, por exemplo, se é um cristão fazendo isso daqui, dando esmola para um pobre, as pessoas falam, tá vendo? É porque ele creu em Jesus, esse homem aqui de amarelo, que é só uma imagem que eu peguei aleatória. Porque ele creu em Jesus, então a fé dele em Jesus está produzindo uma boa obra de dar comida para o mendigo na rua. Ok. E se esse homem fosse hindu? Eu poderia dizer o mesmo, que a boa fé dele em Krishna está fazendo ele dar comida para o mendigo na rua? Então, quer dizer que se é Jesus, então é o fruto da fé dele em Jesus. Agora, se é de outra religião, não. E se o homem for ateu, por exemplo, esse homem de amarelo aqui, eu posso dizer que é a não fé dele que está produzindo boas obras? Então fica aí para reflexão. E a segunda pergunta que eu faço: essa pessoa vai ser salva? Nesse exemplo hipotético? Porque se você disser que não, ele não vai ser salvo porque ele não crê em Jesus. Então para que fazer o bem? No que o cristianismo então exortaria as pessoas a fazer o bem? Porque não importa o bem que faça a pessoa, se não crê em Jesus já está condenada, então isso não tornaria ninguém melhor. Agora se você disser não, ele vai ser salvo, então mais uma vez eu digo, então a salvação não é condicionada apenas à fé, não é só por fé, como Paulo dizia. Porque se fosse só por fé, então um exemplo desse, uma pessoa dessa não seria salva. Então fica aí essas questões para reflexão, ok? Eu termino deixando aqui aquele versículo que eu postei lá já em vídeos anteriores, né, de Mateus 7:21, recomendo que vocês leiam sua Bíblia, que é o próprio Jesus dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Alguns ainda vão dizer para Jesus: não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, etc. E Jesus vai dizer: eu não vos conheci. Então analisem aí por si próprio e tirem suas conclusões, ok? Paz a todos.